Nós temos estudado nos últimos domingos a vida de José, e é interessante quando a gente olha para a vida de José, nós vemos uma família que viveu diversas situações, e a gente tem falado sobre José como um modelo de integridade e indulgência, mas quando a gente olha para a família de José e aquilo que poderia ter acontecido com José, a gente tem visto muito isso aqui no estudo com os guerreiros, sobre como é a nossa vida. Por exemplo, aquele que tem muita dificuldade em decorar, você percebe que nunca ele fez isso na vida. Aqueles que têm muita dificuldade em fazer a devocional, dificuldade com ler, porque aquilo vai fazendo parte da história, da vida. Quantos são os encontros que a gente, de repente, entra em conversa sobre situações muito pessoais, das lutas que aquele homem está vivendo, e ele abre ali no grupo, e ali a gente ora junto, em alguns casos a gente até chora junto. Por quê? Porque são lutas que nós estamos vivendo, e essas lutas na família, gente, elas vão nos marcando profundamente. Eu lembro do meu pai contando sobre o meu avô que ficou uma vida toda dizendo que mataria a minha avó. Imagina isso, gente. Imagina você crescer num ambiente desse. Eu vou matar essa véia. Eu lembro do meu avô falando isso, eu era pequeno. Eu vou matar essa véia. Por quê? Porque ele saiu do Nordeste, ficou um ano fora, se não me engano, ele veio aqui para o Paraná, aqui para a região de Paraíso do Norte, ali, veio colher algodão. E quando ele volta, um ano depois, a minha avó estava grávida. E naquela época, não interessa o que aconteceu, a culpa era da mulher, porque na verdade a minha avó havia sido violentada. Então foi terrível. Eles saem daí do Nordeste, vão para São Paulo, meu pai tinha 4 anos de idade, e meu pai cresce nesse ambiente, porque a partir dali o meu avô chega para minha avó e diz assim: nós não vamos nos separar, porque não pode, tem as crianças, nós vamos viver juntos, e só que estaremos apenas na mesma casa. E eu lembro da imagem que eu tenho de quando criança, meu avô tinha um quarto, a minha avó tinha outro. E crescemos. Meu pai cresceu nesse ambiente sem amor, um ambiente dividido, um ambiente terrível. Minha avó passou a vida inteira tentando ser a melhor esposa que ela podia, e meu avô a vida inteira amargurado, e morreu nessa amargura. Um tio meu que morreu de alcoolismo, ele morreu, acho que não chegou aos 40 anos, alcoólatra. Eu lembro que nós íamos na chácara onde ele morava, ele era chacreiro, ele era o caseiro ali da chácara, e eu lembro que a gente chegava lá e ele estava amuado num cantinho, bêbado. Minha mãe conta algumas coisas assim, dessa época de bebida, onde o cara só esfrega um pé no outro para tirar o barro do pé e vai dormir podre de sujeira. E isso faz parte da minha história, da minha família, e quando eu olho para isso eu vejo assim, que tristeza. Algumas histórias que a gente tem na nossa família, e provavelmente na sua tem, histórias de rejeição, histórias de homens que sofreram diversas situações. Eu lembro minha mãe contando de minha tia, que ela queria muito ter uma menina, e minha tia morava em São Paulo, e nós lá em Mato Grosso do Sul, em Ponta Porã, passa uma mulher, e chega para minha mãe e diz assim: olha, eu estou com essa menina aqui para dar, você não quer essa menina? Tipo, parece que está oferecendo manga, né? Tem essa criança aqui para dar. E minha mãe lembrou da cunhada dela, lá de São Paulo, falando: olha, eu quero uma menina. Daí minha mãe entra em contato com a minha tia, e a minha tia quis. Essa menina ficou em casa um tempo, e levaram essa menina, e ela foi criada como uma prima, e teve diversas situações, e eu não sei se ela de fato foi adotada no coração, ela foi adotada na teoria, mas sofreu demais. São marcas que vão ficando na nossa família. Sabe, quem não tem um exemplo de separação na sua casa, na sua família, nos seus familiares? Quem não tem alguma situação onde alguém morreu por uma doença, ou esteja enfrentando uma doença? Sabe, quando a gente enfrenta abandonos e situações difíceis na nossa casa, e isso são marcas. E quando eu olho para José, e o texto que nós vamos ler hoje,
São marcas. Pode colocar para a gente ali? Não, um antes. Não tem um antes? Não, eu achei que eu tinha colocado. Mas são as marcas de uma família. Quais são as marcas que uma família pode ter? Eu olho para a vida de José, eu penso que os irmãos dele podiam ganhar o Oscar da maldade, se tivesse ali. Porque eles vendem o irmão como escravo, mentem para o pai que o menino morreu, e eles estão com esse coração e crescem, e a família, ela cresce nesse estado. E isso são marcas de uma família machucada. Mas eu quero ler o texto. É um texto um pouco longo, mas a gente tem decidido, mesmo nos textos longos, nós lermos os textos para que quem não conhece o texto possa conhecer e quem não conhece, e quem já conhece possa relembrar. Diz assim o texto, Gênesis 15, 43, a partir do versículo 15. Então os homens pegaram os presentes de Jacó e o dobro do dinheiro e partiram com Benjamim. Por fim chegaram ao Egito e se apresentaram a José. Só para contextualizar, quem não tinha visto a parte anterior do texto, eles foram para o Egito. Lá no Egito eles foram acusados de espiões por José, José já havia reconhecido, e disse para eles, olha, vocês precisam voltar aqui com o seu irmão, que vocês não trouxeram, o seu irmão mais novo, e o seu irmão Simeão vai ficar preso aqui enquanto isso. E aí eles ficam junto com seu pai, e depois de um período, quando acabam os mantimentos, o pai diz assim, vocês vão ter que voltar para lá. E aí começa essa história aqui. Versículo 16. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador da sua casa, estes homens almoçaram comigo ao meio-dia, leve-os ao palácio, mate um animal e prepare um grande banquete. O homem fez conforme José ordenou e os levou ao palácio de José. Quando os irmãos viram que estavam sendo levados à casa de José, ficaram apavorados. É por causa do dinheiro que alguém colocou de volta nos sacos da outra vez que estivemos aqui, disseram uns aos outros. Ele planeja nos acusar de roubo e depois nos prender, nos tornar escravos e tomar nossos jumentos. À entrada do palácio, os irmãos se dirigiram ao administrador de José e lhe disseram, ouça, senhor, viemos ao Egito anteriormente para comprar mantimentos. No caminho de volta para casa, paramos para pernoitar e abrimos os sacos. Descobrimos que o dinheiro de cada um, a quantia exata que havíamos pago, estava na boca do saco. Trouxemos o dinheiro de volta, aqui está. Também trouxemos mais dinheiro para comprar mantimentos. Não fazemos ideia de quem colocou o dinheiro nos sacos. Fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Tenho certeza de que recebi seu pagamento. Depois disso, soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Em seguida, o administrador os conduziu para dentro do palácio de José, deu-lhes água para lavar os pés e providenciou ração para seus jumentos. Quando foram avisados que almoçariam lá, os irmãos prepararam os presentes para a chegada de José ao meio-dia. Assim que José chegou em casa, entregaram-lhe os presentes que haviam trazido e curvaram-se até o chão diante dele. Depois de cumprimentá-los, José quis saber, como está seu pai, o senhor idoso do qual me falaram? Ainda está vivo? Sim, responderam eles. Nosso pai, seu servo, ainda está vivo e vai bem. E curvaram-se mais uma vez. Então José olhou para seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou, este é o irmão mais novo de que vocês me falaram? E disse a Benjamim, Deus seja bondoso com você, meu filho. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto, onde chorou. Depois de lavar o rosto, voltou mais controlado e ordenou, tragam a comida. José foi servido em sua própria mesa, e seus irmãos iam em mesa separada. Os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos em outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. José disse a cada um dos irmãos onde deviam sentar-se, e para espanto deles, colocou-os ao redor da mesa em ordem de idade, do mais velho para o mais novo. Mandou encher os pratos deles com a comida de sua própria mesa, e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros. E eles comeram e beberam à vontade com José.
Quando eu olho para essa história, para mim ela mostra muitas marcas aí dessa família que traz na sua história diversos machucados. Machucados do privilégio que o pai dava para um filho, quando esse era preferido, machucados das mentiras, das posturas, de uma família de várias mães, contextos bem complicados. Mas quando eu olho, eu penso que as famílias, elas vão gerando machucados, e as marcas vão ficando, e uma primeira marca que eu vejo aqui, é uma postura pessimista e defensiva. O texto fala que quando eles estavam indo para a casa de José, e era o palácio de José, eles ficaram apavorados por causa do dinheiro que alguém colocou, e agora o que vai acontecer? Eles estavam indo para a casa do governador, a casa, e eles só conseguiam pensar o quanto aquilo estava errado. Eles não conseguiam olhar e falar assim: que legal, eu estou indo na casa do governador. Talvez porque no primeiro encontro o governador tinha sido tão duro com eles, mas eles não conseguiam esperar nada de bom daquele encontro. O que eles esperavam daquele encontro era apenas a tristeza. Alguém me contava uma história muito, muito bonita, que aconteceu agora num país aí do Oriente, na Albânia. O Rafa que estava me contando, na Albânia, e lá a maioria do pessoal é muçulmano, e eles estavam orando com uma mulher sobre seus filhos que não conversavam mais, até que um dos filhos chega na casa dessa mulher e fala: hoje eu vou conversar com o meu irmão, e ela se desespera, pensando uma tragédia podia acontecer. Quando o irmão diz: vou conversar com outro, só pode ser uma tragédia. E aí eles oram com essa mulher, e o irmão vai conversar com o outro, só que não era tragédia, era reconciliação. Vejam, quando existem marcas profundas na nossa casa, a nossa tendência é ser pessimista ou nos armarmos na defensiva. Eu conheço alguns casais que eles brigam, porque quando um diz A, o outro entende: por que você está me atacando? Não, mas eu não estou te atacando, eu fiz uma pergunta para você. Porque eles já se colocam numa postura defensiva. Os irmãos de José, a primeira coisa que eles fazem é procurar já o governador e diz: olha, nós recebemos de volta o dinheiro, nós não somos culpados. Quando as marcas estão muito fortes na nossa história, nós nos tornamos animais acuados, prontos para morder quem quer que apareça. Nós começamos, em vez de ter uma postura de esperança, nós temos uma postura de que tudo vai dar errado, porque é assim que a gente aprendeu. Eu acho interessante, a Associação Americana de Psicologia, ela define como pessimismo a atitude de que as coisas vão dar errado e que é improvável que os desejos ou o objetivo das pessoas sejam cumpridos. Você é uma pessoa otimista ou pessimista? Tá, vamos fazer um teste então. Você se sente surpreso quando as coisas realmente funcionam? Tipo, deu certo, você fala: não é que deu certo? Você não vai atrás do que quer porque acha que provavelmente vai dar errado? Você deixa de ir porque vai dar errado? Uma vez eu conversava com um jovem que disse assim: eu não vou prestar o Enem. Por quê? Porque eu vou falhar. Tá, você vai falhar, mas se você não prestar o Enem, você também vai falhar porque não prestou, porque daí você não vai conseguir a vaga daquela faculdade do mesmo jeito. Mas pelo menos eu não falhei tentando, eu falhei porque não fiz. Essa era a lógica dele, não faz sentido. Mas era isso que ele pensava. Você tem a tendência de se concentrar no que pode dar errado numa situação? Ou você pensa no que vai dar certo? Muitas vezes você se sente incomodado porque as pessoas são otimistas demais, porque tem gente que é otimista o tempo todo, né? Te incomoda essas pessoas? Você costuma se envolver em uma conversa interna
de forma negativa. Mas você é um porqueira mesmo, hein? Nossa, você não consegue fazer nada direito. E você está falando com você. Sabe, às vezes, as marcas que a gente tem são tão profundas, que a gente aprendeu a enxergar o mundo de um jeito ruim. Vai dar errado. Conheço pessoas que elas estão preparadas, elas casam preparadas para o divórcio, porque elas não conseguem acreditar que um casamento possa dar certo, por causa das marcas dela. Ela se desespera quando recebe a notícia de alguém doente na família, porque a experiência dela é que vai morrer. E é interessante que essas experiências, elas vão se grudando a outras experiências, e vai sendo validado aquele pensamento negativo, porque ela pensa assim, viu? Não deu certo, não deu certo. Algumas pessoas, elas vão se tornando não apenas pessimistas, mas se colocando numa defensiva tão grande, que elas nunca conseguem enxergar a bênção que Deus pode fazer através daquilo. Sabe quando a gente ora, Deus, faz a sua vontade, Senhor Deus, esse emprego, faz a sua vontade, e aí Deus não te dá o emprego, e você fica chateado com Ele, ou então, você, por causa daquilo, você começa a se armar, e você diz, o que adianta orar? Deus não vai dar mesmo? Mas você estava orando, pedindo para Deus fazer a vontade dEle. Na verdade, você nunca quis a vontade dEle, você fala isso porque aprendeu. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo que às vezes ela não seja a nossa. Nós precisamos entender que um antídoto para uma postura pessimista e defensiva é ter um olhar transformado, é mudança de olhar, é uma mente transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que muda não é a vontade de Deus, o que muda é a minha maneira de olhar para o mundo. Talvez você está olhando o mundo e o mundo está difícil demais para você, mas talvez é por causa do seu olhar para o mundo. Talvez você precisa pegar as suas lentes, a minha precisa disso hoje, e limpá-las, e mudar. Talvez fazer uma revisão completa e perceber quais são os filtros que você coloca para olhar o seu mundo, aquilo que Deus colocou à sua volta. Segunda atitude que eu vejo, a segunda marca que eu vejo é uma fé adormecida. O governador, o servo diz assim para os homens de Deus, eles são os homens de Deus, mas esse servo diz assim, fiquem tranquilos, disse o administrador, não tenham medo. O texto fala, Shalom, Shalom, seu Deus, o Deus de seu pai, deve ter colocado esse tesouro nos sacos. Veja, o teu Deus, parece que alguém que não obedece a Deus, não serve a Deus, tem que ser palavra de Deus para aqueles homens. É a mula que Deus usa para falar, são as pedras que Deus coloca no nosso caminho para clamar, porque as marcas que a gente está vivendo como família, muitas vezes, fazem com que a nossa fé, ela fique estagnada. De alguma maneira, parece que a gente para de crer. Eu lembro de uma família, que o pai era pastor, e o pai abandonou a esposa, foi morar com uma outra mulher, e deixou a mãe e as meninas ali a seus próprios cuidados, e eu lembro da tristeza que essas meninas tinham com relação a Cristo, ao Evangelho e à igreja. Eu lembro quanto elas culpavam, a mãe principalmente culpava a denominação, porque na cabeça dela a denominação tinha que ter feito algo com esse pastor que tomou essa atitude. E foi feito tudo dentro do que é feito no nosso código de ética e tudo mais. Mas as marcas fizeram com que essas meninas, durante muito tempo, continuassem na igreja, mas longe de Deus. Sabe, a gente às vezes vive situações na nossa casa que nos fazem orar menos, ao invés de nos impulsionar a orar mais.
Às vezes a gente recebe algumas coisas que estamos vivendo e aquilo de alguma maneira endurece o nosso coração. Eu conheço homens que não querem ter uma intimidade maior com Deus, porque um dia Deus levou quem eu tanto amava, e eu não quero esse relacionamento. E de alguma maneira a fé vai ficando estagnada, e a pessoa vai fugindo de compromissos. Eu sei de histórias onde famílias, elas frequentam a igreja, porque se tornou o ritual de todo domingo. Vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Mas não existe relacionamento com Deus há muito tempo. Essa família nunca conversa sobre Deus, não vive os valores do céu. Essa família, ela é uma boa família religiosa, que poderia ser de qualquer igreja, mas ela não tem mais intimidade com Deus. Quando eu olho para esses homens, eu fico pensando, nenhum deles foi capaz de dizer assim: olha, será que não é Deus fazendo algo então? Será que não é o Senhor? Não, o medo tomava conta deles. Eles eram governados pelo medo. Terceira característica, e eu olho agora para José, que é esse choro escondido dele. Muito emocionado por causa do irmão, José saiu depressa da sala, foi para o quarto onde chorou. E eu fico pensando nesse choro. Ele não podia chorar na frente dos outros, ele não podia chorar na frente dos empregados, ele não podia chorar. De alguma maneira ele tinha que se manter firme na sua posição e na sua postura. E quantas marcas que a gente vai receber na nossa casa, na nossa história, que nos fazem chorar escondidos. Não precisa responder para mim não precisa levantar a mão. Você lembra de alguma vez que você chorou sozinho no seu quarto, na sua casa, por causa de alguma coisa que aconteceu na sua família? Eu lembro uma vez, criança ainda, que eu fui do lado de... Minha mãe estava no quintal, sentadinha. Eu devia ter 5, 6 anos. Minha mãe estava chorando. Até hoje eu não sei o que era, mas eu lembro dela chorando. Eu lembro que eu passei: oi mãe, a senhora está bem? Tô, piá, vai embora. Tipo, me deixa chorar quieta. A irmã dela casou com 11 anos. O marido chegava e queria almoço. Imagina que tristeza, gente, com 11 anos. Quem tem filha de 11 anos, aí você já imagina o que seria esse casamento, né? E ela fazia almoço e depois ia brincar de boneca, porque era uma criança. E às vezes ela ficava com tanta raiva, morava numa fazenda, ela ficava com tanta raiva que ela pegava todas as panelas e jogava pela janela, jogava tudo fora. Aí depois ela ia lá, pegava todas as panelas de novo, terminava de lavar. Veja quantas vezes essa minha tia chorou. Quantas vezes eu fico imaginando que José chorou, eu fico imaginando quando jogaram ele naquela cisterna e ele chorou, quando ele foi parar vendido como escravo naquele caminho, quantas vezes ele pode ter chorado, quando ele foi acusado injustamente naquela prisão e ele pode ter chorado, quanto choro pode ter acontecido na vida de José, porque ele se sentia sozinho. As marcas nos fazem chorar e às vezes nos fazem querer esconder sentimentos. Eu conheço pessoas que se tornaram extremamente duras e amarguradas porque elas choraram tanto escondido que elas não conseguem mais revelar suas emoções. Elas não deixam mais essas emoções aparecerem. Eu olho esse texto, coloca para mim o próximo versículo. Esse versículo para mim ele ficou estranho. Fala ali, José foi servido na sua mesa. Tenta imaginar a cena ali, José foi servido em sua própria mesa. Seus irmãos numa outra mesa, e os egípcios que comiam com José, por sua vez, foram servidos numa outra mesa, pois os egípcios desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. Imagina, durante todo esse tempo, José, ele é líder de um povo que o despreza. Eu fico imaginando os momentos de solidão que José viveu. Sabe quando a gente vive momentos de solidão na nossa casa? Sabe, você casado e se sente sozinho, apesar da sua esposa ou do seu marido estar com você? Sozinho. Eu lembro do meu sentimento de adolescência, porque adolescência a gente sente umas coisas esquisitas, que não faz muito sentido, às vezes no momento,
Mas eu lembro que às vezes eu olhava para mim, eu pensava, olhava para o meu pai, olhava para minha mãe, olhava para meus irmãos, e eu pensava, eu sou um estranho nessa casa? Eu não me sinto aceito e não me sinto acolhido, mas eu não me sentia. Eu lembro que eu fazia a seguinte conta, assim, ó, filhos preferidos, né? A minha irmã é preferida do meu pai, o meu irmão é preferido da minha mãe, e eu chorava por mim. Talvez pelo cachorro eu fosse preferido, mais ou menos. Vejam, quantas vezes sentimentos de solidão e quanto choro eu derramei diante do Senhor por me sentir excluído de uma roda de amigos na igreja. Quantas vezes eu já chorei porque eu não sabia que atitude tomar dentro de casa, como me postar em alguma situação. Choro. Mas a gente precisa aprender a colocar isso para fora, e a gente precisa aprender a ser vulnerável. E o último, como marca, é conviver com o ofensor. Eu fico pensando nessa cena, eu não sei o que estava na cabeça de José. O texto fala assim, que ele mandou encher os pratos deles com comida de sua própria mesa, e deram a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros, eles comeram e beberam à vontade com José. Não sei se José estava à vontade, com esse choro contido, com essa dor na alma. José sabia quem eles eram. Eles não sabiam quem José era. Ainda não. José tinha que viver, e estava vivendo nesse momento, e jantando, e José escolheu isso, com eles ali, homens que o machucaram profundamente. Na nossa história, nas marcas de família, a gente vai ter aquela reunião com aquele tio que tocou onde não devia ter tocado na gente. E a gente vai estar no mesmo lugar. A gente vai estar naquela reunião de família, onde a gente vai estar com aquela prima que falou aquele negócio no grupo, e a gente vai estar lá junto com ela. E a gente vai viver isso, porque as marcas fazem parte, a gente vai ter que viver com o ofensor. O ofensor, ele vai fazer parte da nossa vida. Quando eu penso nisso, eu penso que José, ele escolhe o melhor caminho. Por isso eu penso que as respostas para isso, pode colocar mais um para a gente. As feridas precisam ser curadas. Se a minha postura, ou a postura na nossa casa é de pessimismo e de defensiva, o antídoto é mudar o seu olhar, mudança de mente. Eu não posso ser refém desse pessimismo que me trava, eu não posso me colocar na defensiva de tal maneira que eu nunca estou pronto para abraçar. Eu simplesmente começo a viver num mundo errado. Então, o antídoto para isso, a mente precisa mudar. Coloca mais um. Para curar as feridas, esse choro escondido, o antídoto para ele permita-se ser vulnerável. Nós precisamos nos colocar dessa maneira, vulneráveis, sim, é chorar na frente do outro. Acho que você fala hoje do choro dele, na mensagem hoje à noite? Então hoje à noite você vai ver que ele acaba chorando na frente do pessoal, spoiler da mensagem de hoje à noite. Mas a gente precisa ter coragem de dizer para o outro, e dizer assim, olha, isso me machucou, isso me fez mal, e dizer assim, olha, eu não sou super-homem não, eu sou vulnerável a essas dores também. Coloca mais um. Para a fé adormecida, o antídoto é fazer o caminho de volta com o Senhor. Tem horas que a gente parece que a gente não consegue mais crer. Quando a depressão bate forte na porta da nossa casa, quem está vivendo depressão sabe como que é difícil acreditar, porque você não acredita mais em nada. Você precisa fazer o caminho de volta e olhar para o Senhor como talvez você nunca olhou. Para curar as feridas, nós precisamos, se for necessário, conviver com o ofensor. O antídoto são ações de graça. É a graça em ação. Quando o texto diz que José chama os irmãos para jantar, eu não sei o que estava se desenhando no coração de José, mas desde o primeiro momento que ele vê os irmãos e até o último momento das conversas que o texto vai mostrar, vai mostrando o quanto isso vai mudando no coração dele, a maneira com que ele olha para os irmãos,
porque a graça, ela precisa ser manifestada em ações. Quando existe, para que exista a cura das feridas, o perdão precisa se manifestar na nossa vida. Semana que vem, no domingo de manhã, nós vamos começar uma nova série de mensagens no mês de setembro, chamada Grato Sou. Serão 30 dias de gratidão. Mês de setembro todo. Nós vamos falar sobre sermos gratos. Aniversário da igreja, nós vamos falar de gratidão. E domingo que vem a gente vai explicar um pouquinho mais, mas a ideia é você conseguir pensar no mês de setembro, cada dia, pelo que eu sou grato. Pelo que eu posso agradecer. Veja, eu não estou dizendo que eu vou agradecer pela desgraça, mas apesar da desgraça que tomou conta daquela situação, eu posso manifestar e ver a graça de Deus. Apesar das dores e das lutas, Deus me deu, e eu vou agora compartilhar. José, quando ele chama os irmãos para comerem, dizem que os irmãos comeram muito, e para o irmão dele, para Benjamim, ele ainda deu porção 5 vezes maiores. Ele está dizendo assim, olha, o meu coração, por mais que foi machucado, eu escolhi viver na graça do Senhor. Isso é graça em ação. Quando a gente olha para tudo isso que aconteceu, eu quero fazer algumas perguntas a você, para a gente orar. Olhe para esse texto, e a gente pode conversar muitas mais coisas sobre ele, não temos tempo nessa manhã, mas a história de José, ela mostra muitas marcas na família, e talvez tenham marcas que te persigam. Eu lembro um dia, eu atendi uma jovem senhora, e ela me dizia assim, olha, eu vivi uma violência, quando eu ainda era muito nova, uma pessoa muito perto da família, fez o que não devia, mas ninguém sabe, e ninguém pode saber, porque se alguém souber, vai ser o caos na nossa família. E a gente orou, e ela foi curada, não por causa dessa oração, mas por causa de tudo que Deus foi fazendo na vida dela. Pessoas que viveram situações tão difíceis no pessoal, lá no pessoal, e Deus foi agindo. Qual é a cura que Deus precisa fazer na sua história? Qual é a marca que está na sua família há tanto tempo? Você está carregando isso? Chegou a oportunidade de você deixar isso embora, experimentar o novo de Deus. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Assim como eu falei de algumas marcas que tem na minha história, na minha família, talvez você carregue algumas coisas aí. Eu queria fazer um convite a você nessa manhã, que você dissesse para Deus, Deus, as marcas que tem na minha história hoje, na minha família, são essas e elas doem ainda. Você pode dizer para o Senhor, e pode falar assim, Senhor Deus, cura essa ferida, cura isso na minha história. Pai amado, eu quero pedir a Deus que o Senhor trabalhe na vida de cada um aqui, Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor nos ajude a mudar o nosso olhar, a nossa postura com relação às situações da vida, onde nos sentimos tão oprimidos e temos uma postura tão pessimista, tão defensiva. Ó Deus, nos ajuda a ter uma mente transformada e renovada no Senhor. Nos ajuda, Deus, a fazer o caminho de volta quando a nossa fé está adormecida e parece que a gente não crê mais, parece que a gente não ouve mais o Senhor, parece que a gente não tem mais vontade de ler a Tua palavra, de ouvir e de nos colocar diante do Senhor em oração. Ó Deus, desperta, Senhor, desperta, Pai amado. Nos ajuda, Deus amado, a não nos colocarmos de maneira tão dura, onde o coração vai sendo endurecido e o choro só é possível quando é escondido. Nos ajuda, Deus, a nos deixarmos vulneráveis, ó Pai, ao ponto de que a cura chegue, Senhor. Não nos permita, Deus, nos tornarmos insensíveis com as dores, Pai, mas que essas dores possam ser superadas no Senhor. E nos ajuda, Deus, a ter atos de graça, Senhor. Que possamos, ó Deus, sermos aqueles que conseguem, no poder do Senhor, liberar perdão,
liberar a Deus o ofensor, nos ajuda, Deus, a lidar com situações desagradáveis que a gente precisa lidar na nossa casa, na nossa família, situações que nos marcaram, que nos machucaram, mas que de alguma maneira a gente ainda precisa lidar. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça cada um aqui, e quero pedir a Deus que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre cada um aqui, em nome de Jesus, amém, amém.